Boa noite, boa noite. Estamos iniciando mais um encontro, estamos iniciando mais uma conversa aí com vocês. Vamos ver se já estamos saindo. Ricardo, olha aí no canal, vê se tá saindo direitinho, Ricardo. Vê se o áudio tá bom, tá direitinho. Vamos ver. Tá tudo certinho aí? Legal, então tá bom. Beleza, obrigado, Ricardo, obrigado. Então hoje nós vamos hoje falar sobre a parábola do filho pródigo, não é? Então, muito obrigado por vocês que estão aí conosco nos assistindo, né? Estamos aí já com o pessoal, o pessoal já falando no chat, vamos ver quem é que já está aqui conosco. O Márcio já estava desde cedinho aí, o André, seja bem-vindo André, o Carlinhos, Miguel tá aí, a Maria Fagundes, a Evelyn, a Débora, olha aí, opa Débora, que bom. A Isabel, a tia Isabel, tudo bom? Vamos ver aqui a Rosa, tá aí a Denise, a Rosângela Pacheco tá aí também, né? Pessoal, tá todo aí. Vamos ver aqui quem mais que continua aí. Olha ali, Marco Aurélio, que legal. Então o pessoal tá aí conosco já, né? E hoje nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo. Mas antes disso, deixa eu botar o Ricardo aqui de novo, só um pouquinho. Espera aí. Ok. Vamos falar sobre a parábola do filho pródigo, né? Mas antes disso, vamos fazer a nossa prece para que a gente possa se harmonizar um pouquinho, né? Então, vamos pensar, né, o nosso pensamento Mestre Cristo, recordando também da nossa casa, a casa pelo menos que eu e o Ricardo trabalhamos, que é o Instituto Espírita Dias da Cruz. Quem não conhece, olha ali embaixo no texto, tem as redes sociais para você veja as fotos, o endereço e todo o trabalho que o Dias da Cruz faz, né? Mantendo um albergue e uma escola. Então vamos para a nossa prece de abertura antes de iniciarmos a nossa atividade. Vamos lá então. Agradecendo ao Pai Eterno pela oportunidade de estarmos juntos, agradecendo a esse Mestre querido pela oportunidade de estarmos recebendo essa assistência, esse carinho e essa paz. Muito obrigado, Mestre, pela oportunidade de novamente estarmos recebendo esse amparo através dessa reunião de amigos, pois a amizade sempre facilita as vivências na Terra. Muito obrigado por esse abraço, por esse carinho, por essa assistência. Que a tua misericórdia nos conduza e nos ampare, nos ilumine e nos fortaleça. Muito obrigado, que assim seja. Então, né? Estamos aí novamente, eu e o Ricardo. Deixa eu botar o Ricardo grandinho aqui também. Estamos novamente eu e o Ricardo aí, né? E vamos agora, né? Dar início na nossa atividade, contando com os amigos. Então não, pera aí um pouquinho. Pera aí. Vamos ver aqui o que que tá acontecendo. Pera aí um pouquinho, pera aí. Vamos ver o que que tá acontecendo aqui. Hum, vamos ver, vamos ver. Vamos ver.
Fala algo aí, Ricardo. Vamos testar. Fala algo aí. Tá, o teu tá saindo É, bem. o pessoal de casa ali também tava ajudando ali, comentando que tava mudo mesmo. O pessoal não tá Só o vídeo, conseguindo né? escutar. Só o vídeo. Ou tudo. Só o vídeo, só o Tá, vídeo. Não, eles vê a imagem e não vê o som. tá. O vídeo, né? Tá. Pera aí. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Agora deu. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos Alex, a apacentar porcos. agora caiu a. E desejava Ou no encher YouTube seu estômago interrompeu com o as vídeo. bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Hoje tá difícil. Agora a conexão. Ixi, espera aí então. Apareceu? Ainda não. Ainda estamos fora do ar. Eita! Estamos fora do ar. Agora voltou. Voltou? Vamos ver aqui. Ah, voltou! Voltou! Vamos ver. Meu Deus do céu.
Chega, esse vídeo já deu o que tinha que dar por hoje. Não estava sendo com áudio, Ricardo? Agora é tu que tá assim, que tu não ligou o microfone, mas vamos lá. Eita, hoje tá uma aventura essa. Isso. Que pena, então não deu. Agora, eu acho que nós não voltamos ainda. Não voltamos ainda? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Então... então, acho que... Vamos ver aqui. Cara, acho que ele travou, então. E se a gente enviar outra? Quem sabe a gente lê a parábola no início e no meio a gente passa a outro vídeo. O que tu acha? Cara, pode ser. Já que ele não vai fazer, ele não vai liberar. É que agora vai ter que mandar, se ele travou, vamos ver aqui. Cara, se ele travou, ele não vai liberar pra gente fazer. Então acho que se tem só 5 lá. Se ele travou de novo. A gente tá aqui no programa diz que a gente tá ao vivo, mas no YouTube não tô nos encontrando aqui. Vamos ver aqui. Pronto, acho que agora entrou. Estamos ao vivo. Entramos. Tá, entramos, tá. Agora estamos ao vivo. Entramos. Alex, teu áudio tá... Isso. Voltou agora, cortei. Eita, tá. Bom, deixa o vídeo pra lá, não vai dar esse vídeo. Deixa esse vídeo pra lá. Então vamos tocar a ficha, então. Vamos tocar a ficha. Eu vou ler a parábola, então, Ricardo. Vamos ler a parábola. Fazer o quê? Não teve jeito. Vamos ter que ler a parábola, vamos lá. Né? Então vamos ler ela. Essa parábola está em Lucas, desculpe os erros técnicos, mas hoje não deu. O YouTube resolveu que a gente não podia passar aquele vídeo. Pegou o vídeo, não deu. Então vamos lá. Olha ali. Parábola um pouquinho grande ali, mas vamos lá. Ela está em capítulo 15 de Lucas, versículo de 11 a 32. Vamos lá então. Um homem tinha 2 filhos. Disse o mais moço a seu pai: meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E ele repartiu os seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para um país longínquo e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país e este o mandou para seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Caindo, porém, em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei a meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi a seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e teve compaixão dele. E correndo o abraçou e beijou. Disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos:
Trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também um novilho cevado, matai-o e comamos, regozijemos. Porque este filho era morto e reviveu. Estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Ora, seu filho mais velho, que estava no campo, e quando voltou e foi chegando à casa, ouviu a música e a dança. E chamando os criados, perguntou-lhe, o que era aquilo? Um deles respondeu, chegou o teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele se indignou. E não queria entrar, e sabendo disso, seu pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que gastou seus bens com meretrizes, tu mandaste matar o novilho mais gordo. Respondeu-lhe o pai, filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Né? Ali em Lucas, capítulo 15, versículo de 11 a 32. Então tá, agora sim saiu a tal parábola, né? Saiu a tal parábola finalmente. Essa parábola, ela nos traz uma questão interessantíssima. Ela tem dois aspectos, né? O aspecto do filho que vai e do filho que fica. Né? O aspecto do filho ali que se diz obediente e o aspecto do filho que está ganhando o mundo, que vai, né, mundo afora. Eu particularmente vou tratar essa parte do filho que vai, mas talvez no meio da minha fala fique um pouquinho, né, dessa parte do filho que fica ali, que é tido como filho obediente. Né? Quando nós vamos observar essa parábola, né, ela nos fala muito da questão de acolhimento, da questão de perdão, da questão de Deus, né, nos recebendo quando nós saímos assim e nos distanciamos dele. Mas, né, vamos olhar lá mais a fundo, nessa questão do nosso distanciamento de Deus. Vamos parar para olhar uma fala muito interessante do filho, que diz aqui, ó, que diz assim, ó, quer ver? Ele diz assim, ó, pai, né, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado de teu filho. Não sou digno de ser chamado de teu filho. Eu vou pegar esse ponto para começar. Muitas vezes, quando nós observamos a nossa vida, e aí a gente começa a ver, né, que tem dificuldade em algo, ou que está tentando vencer alguma coisa. Né? A gente costuma dizer aí que estamos falando agora que nesse período nós estamos tendo tempo para nos conhecer, como o pessoal está bem dizendo, né? Mas estamos tendo também para perceber que nós temos falhado em algumas questões que precisavam ser corrigidas. Muitos de nós estamos percebendo isso e estamos tentando corrigir essas questões, estamos tentando corrigir estas falhas, não é verdade? Mas o que tem acontecido? Né? Temos observado que esses problemas quando surgem, essas falhas quando nós percebemos, eu tenho que corrigir isso porque isso não está legal, nós percebemos que isso nos deprime. Isso nos deprime. E aí talvez o que tenha acontecido com muitas pessoas seja a questão de a pessoa não se sente capaz ou não se sente apta a fazer uma prece, a elevar-se a Deus, a procurar o Pai, a retornar. E aí a pessoa se reprime, né? Se retrai, fica bloqueada para fazer uma oração, fica bloqueada para tentar uma retomada, fica bloqueada para tentar se reerguer. Como se sentisse, vergonha de si mesmo perante Deus. Mas olha só,
né? Já vou aproveitar falando, né? Nós temos aqui 24 pessoas que estão online aqui, que estão conosco. Né? Acredito que aqui, se eu olhar aqui no chat, nós temos, né, bem dizer, só o pessoal do Dias da Cruz, provavelmente. Né? O pessoal que nos conhece o Ricardo, que pacientemente ficou aqui. Né? Essas pessoas já conhecem o espiritismo um pouco, já tem uma vivência dentro da casa espírita. Né? Percebemos que quando nós já temos um conhecimento espírita, um conhecimento espiritualista, nós acabamos nos cobrando muito mais e nos perdoando muito menos quando erramos. Né? Você percebe assim, a pessoa, teu vizinho ali brigou contigo, teu vizinho não tá nem aí, brigou contigo, né, um escarcel, aquela coisa toda, foi lá, te xingou, e lá, e aí bateu porta, tu bateu porta, ele foi. Da meia hora, ele tá na tua porta, te pedindo uma xícara de açúcar, como se nada tivesse acontecido, e tu tá te corroendo por dentro. Tá com aquela coisa ali, não é? Pois é. Temos esse sentimento de culpa que não nos permite sair dessa situação. Essa vergonha perante Deus que nós temos. Se formos olhar na parábola do filho pródigo, né, e formos transportar para as nossas casas espíritas, o que acontece na casa espírita? Na casa espírita nós temos as pessoas que já estão ali. Então, muitas das situações, né, quando vamos olhar ali, se o filho pediu uma parte da herança e saiu, quer dizer que ele já convivia com o pai. Não estamos falando aqui, pelo menos eu não estou falando aqui, daquelas pessoas que vão na casa espírita às vezes e recebem um passe. Às vezes umas vezes é uma vez por mês, uma vez por 3 meses, uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, uma vez na vida. Às vezes a pessoa foi na casa espírita com a mãe quando tinha 13 anos e disse, eu vou na casa espírita, às vezes recebo um passe, ela já está com 40. Né? Então, às vezes, né, na vida eu vou, às vezes na vida. Então, não. Estamos falando de quem está trabalhando na casa espírita. Então, melhor, não sei o que o Ricardo vai falar, eu estou falando de quem está trabalhando na casa espírita. Em particular hoje. Quem está trabalhando. Porque todos estamos lá junto na casa do pai, que é uma das casas do pai, a casa espírita. Então um dos filhos decide, por algum motivo qualquer, que não quer mais, que quer sair da casa. E aí temos todos os outros que permanecem usando mal tudo que já entenderam, né? Tudo que já entenderam, que seria a parte do outro filho, tudo que já entenderam, as críticas, né, na dificuldade, e essa outra pessoa vai e ganha o mundo. Assim como temos muitos colegas que abandonaram o espiritismo por um motivo ou outro de mágoa, dificuldade, né? Ou foram para algum outro local, ou muitas vezes a pessoa precisa fazer uma modificação na sua vida e não consegue retornar e depois fica com vergonha de retornar. Ficamos com esse sentimento. E aí, né, em geral, isso acontece. Mas também quando somos consumidos pelas coisas do mundo, quando acabamos nos afastando de Deus. E podemos nos afastar, inclusive, dentro da casa espírita, sem sair dela. Os evangélicos têm uma fala muito interessante, né? A igreja pentecostal, se não me engano, tem uma fala muito interessante, que é a respeito da intimidade com Deus. Temos um vasto público que frequenta os centros religiosos, não só os centros espíritas, mas os centros religiosos, mas muitos vão por conveniência. Não tem a intimidade com Deus. Não tem aquela questão de, né, ter o seu culto íntimo, como fala André Luiz lá no livro Nosso Lar, né? É retratado bem na radionovela, quando ele fala assim, depois que ele trabalhou lá nas câmaras de regeneração, ele fala assim, e senti, né, dentro de mim, me ajoelhando em um templo recém-construído na minha alma. Depois de um dia de trabalho, fui agradecer a Deus, né, já desencarnado, lá foi agradecer a Deus pelo dia que ele teve, onde ele estava se sentindo útil.
E muitas vezes nós não nos sentimos aptos a retornar à casa de Deus, porque acreditamos que pelos erros que fizemos, por uma fala errada com um amigo, com um colega, por uma desistência de um trabalho, por um período, quantas pessoas por um período curto, inclusive, de afastamento, ficam com vergonha de retornar. Ficam com vergonha de retornar às atividades. Encontramos aí agora um período onde todos nós estamos percebendo dificuldades. Todos estamos percebendo. Tenho determinada dificuldade. Estamos sendo postos à prova de estarmos frente a frente com nós mesmos. Frente a frente com nós mesmos. E vemos aí muitos colegas de doutrina desistindo porque não se viam capazes de continuar a tarefa quando se flagraram praticando atos que acreditavam que nem mais faziam. Se flagraram no contrapé, como diz um amigo meu, rasgando uma folha do evangelho. Talvez um evangelho inteiro, né? Então, mas isso vai acontecer. Só que eu vou dizer para vocês uma coisa, graças a Deus que isso está acontecendo. Graças a Deus que isso está acontecendo. Quando, presta atenção, o ruim não é nós errarmos, nos equivocarmos. O ideal seria que cada vez nos equivocássemos menos. Mas o ruim é quando desistimos por um equívoco, pois desistir de retomar as tarefas, muitas vezes implica em desistir da própria correção íntima. Mas olha o que aconteceu na parábola quando o filho retorna para a casa de Deus. Há uma festa. Há uma festa. Temos os dois personagens, né, secundários ali, que é o filho pródigo, o outro filho obediente. Temos o pai, que simboliza esses ambientes religiosos e o próprio Deus. E temos um ambiente que foi constituído quando o filho retorna, que é um ambiente festivo de alegria e de felicidade. Se pudermos avançar um pouquinho no pensamento, vamos prestar atenção, né? A casa de Deus, ela é adaptada para o filho que mora. A casa de Deus é adaptada para o filho que nela mora. Antes da saída do filho pródigo, tínhamos um ambiente com dois filhos. Um que se dizia obediente, mas era ciumento e avarento. Outro que talvez não fosse tão obediente, mas era rebelde, né? Irredutível, não era nada compreensivo, nada obediente. Então temos aí dois filhos numa casa sem festa. Porque pelo que eu entendi na parábola, o filho mais velho, o filho obediente, já tinha pedido novilho para dar uma festa e o pai nunca tinha dado. Ele dizia, eu pedi novilho, pedi ali para matar um bezerro e o senhor não deixa, aí vem esse meu irmão que fez um monte de coisa e o senhor dá uma festa. Olha o que estava acontecendo. Somos nós indo ao mundo, já nele, né? Somos nós agora de frente com as nossas imperfeições e com as nossas dificuldades, sendo obrigado agora a colher tudo que plantamos, mas agora lúcidos, porque podemos retornar, sabemos que podemos retornar, que há lugar na casa. Então, agora estamos retornando para onde melhores? O que a doutrina espírita nos fala de um mundo de regeneração? A doutrina espírita nos fala que o mundo de regeneração é um local onde o mal já não é maior do que o bem. Então as possibilidades de felicidade são muito maiores. Por ter possibilidades de felicidade muito maiores,
é necessário que tenham espíritos maiores, que tenham espíritos com um pouquinho mais de grandiosidade, que tenham espíritos mais elevados. E a pergunta é, vou te fazer essa pergunta agora. O que você precisa corrigir hoje em você para você ser maior? Se você olhasse para você hoje e dissesse assim, para mim entrar no mundo de regeneração, eu tenho que abandonar tal hábito. Que hábito seria? O que você teria que fazer? Abandonar, deixar de lado. O que você precisaria modificar em você para hoje ser um espírito do mundo de regeneração? Para retornar à casa do Pai. Para mudar as vestes. Para ser adornado de valores diferentes. Anéis nos dedos, sandálias nos pés. Melhor. Agora, com essa situação, né, que estamos passando a dificuldade, muitos estão sendo convidados a perceber como é feliz a situação de receber de novo aqueles que estavam distantes, indiferente do que fizeram. E muitas vezes são colegas, são amigos de centro espírita, amigos de centro religioso, amigos do trabalho, que eram próximos nossos, mas muitas vezes por um deslize nosso se machucaram intimamente. E aí vamos começando a compreender que existe uma modificação íntima. E o convite é de modificação interna. Não vai vir um planeta e vai sugar as pessoas que nem se dizia, vai vir um planeta que vai não sei o quê, vai passar um cometa. Tinha um monte de lenda urbana em cima disso. A modificação começa no íntimo. E o mundo de regeneração começa no íntimo. E aí vai progredindo para o externo. Mas é um convite de retorno à casa de Deus. Mas, Alex, eu nunca deixei de frequentar a casa espírita, nunca deixei de ir à igreja, nunca deixei de ir ao centro oculto, nunca deixei de ir ao local nenhum. Nunca deixou de ir. Talvez só quando você fosse, lá você não estivesse. Talvez quando você fosse, lá você não estivesse. Onde está o nosso tesouro, lá estará também o nosso coração. E você não pode dizer que faz algo que você não está fazendo de coração. Ou pode? Então este é o convite. Olha que maravilha as parábolas de Jesus. Olha a fala de um dos apóstolos do Cristo quando Jesus saía da sinagoga e havia lido as escrituras dizendo: e hoje as escrituras estão cumpridas, e deu um reboliço todo, e aí o apóstolo, né, que ainda não sabia que ia seguir Jesus, mas sai e diz assim: em você as escrituras têm vida. Não nos limitemos a enxergar as parábolas do Cristo somente num pequeno foco. Né? Em Cristo as escrituras têm vida. As parábolas caminham, elas tomam uma vida nova sempre que o momento se modifica. E aí está a maravilha de Jesus, a tecnologia do Evangelho, que sempre se atualiza quando o homem se atualiza. É somente mais uma visão, mas para quem servir, pode usar à vontade. Vou passar para o Ricardo agora, pode ser, Ricardo? Vou passar para ti aqui e vamos lá. Deixa eu jogar o Ricardo para ficar grandinho aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite. Começamos aí com um pouco de atrapalhação aí, né, no nosso vídeo, mas vamos em frente aí que a gente já está atrasado, então, né? Bom, esse capítulo, né, de Lucas 15, ele é um capítulo muito interessante, porque nesse capítulo conta a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Essas três parábolas, elas têm um mesmo enfoque, assim, né? Que é a extrema
bondade de Deus, né? A extrema bondade do Pai para com os seus filhos. Então, é um capítulo muito interessante, né, que versa aí sobre o amor de Deus para com seus filhos. E essa parábola ela é muito especial para nós, né? Porque a gente se identifica muito com os filhos, né? E é isso que a gente vai conversar um pouco. Mas interessante também porque Jesus, ele era extremamente sábio, né? Então, não posso deixar passar isso, né? Vejam que o contexto em que Jesus conta essa parábola. Pena que o vídeo não rodou direitinho, mas pelas imagens vocês viram ali que ele estava cercado de outras pessoas, né? Porque Jesus estava falando para publicanos e pessoas de má vida, né? Sendo observado pelos fariseus. Os publicanos eram judeus que cobravam impostos para Roma. Então eles eram odiados, né, pelos judeus, né? Eles eram odiados por seus irmãos, que achavam que eles eram traidores, né? Que extorquiam os próprios da sua raça. E as pessoas de má vida eram aqueles moralmente marginalizados, que tinham uma má reputação na sociedade. E para os fariseus, os rabinos não podiam ensinar, né? Não podiam ensinar para essas pessoas, porque para eles Deus não se interessava por esses que já estavam perdidos, né? Então eles não entendiam o que Jesus estava fazendo ali, cercado, né, de publicanos e pessoas de má vida. Mas Jesus, percebendo, né, o contexto ali, então ele conta a parábola do filho pródigo, que para alguns autores também eles chamam essa parábola de a parábola dos dois irmãos. Como o Alex já leu a parábola, né, então vou partir direto aí para a nossa interpretação. Nessa parábola, a gente tem 3 personagens principais. O filho pródigo, o filho censor, né, que a gente também, como o Alex chamou, o filho obediente, e o pai. Né, são os 3 personagens aí da nossa parábola. Vamos começar pelo filho pródigo, né? O filho pródigo, então, o que quer dizer pródigo, né? É aquele que esbanja, né? É o esbanjador, aquele que gasta mais do que tem, né? Que não economiza, né? Que dissipa, né, os seus bens. E qual de nós, né? Qual de nós não se, quando leu essa parábola algum dia, nunca se identificou com o filho pródigo? Porque materialmente, o filho pródigo é aquele, né, que ele é atraído, né, pelos prazeres da vida, pelas paixões do mundo, né, pelo materialismo, e parte, né, com tudo, né, e erra, né, e errando se arrepende, e se arrependendo quer voltar atrás, né? Qual de nós nunca se identificou, nunca esteve nessa situação? E espiritualmente, o filho pródigo representa aquele que se afasta do seio do pai, né, se afasta do bom proceder, se afasta da lei de Deus. Né? Porque quando nós caímos, nós percebemos tudo aquilo que tínhamos antes e que não demos o devido valor. Né? Só valorizamos agora que perdemos. E aí então vem o arrependimento. Né? O arrependimento de ter perdido as oportunidades, tudo aquilo que nós tínhamos em abundância ou aquilo que nós tínhamos, pelo menos o necessário para termos uma boa vida. E quantos filhos pródigos nós temos na história, né? Na história, se a gente for pegar a história do cristianismo, né? Filhos pródigos muito assim, né? Conhecidos, né? Maria de Magdala, por exemplo, né? Saulo de Tarso,
o próprio Públio Lentulus, né, o senador romano, que hoje nós conhecemos como Emmanuel, filhos pródigos, que caindo em si, né, para a verdadeira realidade espiritual, se arrependeram. E se arrependeram, tentaram se livrar das trevas, buscando a luz. Né? Então, são exemplos para nós aí, filhos pródigos, né? E pelo outro lado, a gente tem um irmão mais velho, que é lá o filho, o censor, né, o filho obediente, né? E esse filho é muito interessante, porque geralmente ele não é muito comentado, assim, né? A gente não percebe muito bem ele na história, mas ele tem uma história tão importante quanto a do filho pródigo. E nós também vamos nos identificar muito com ele, se a gente prestar atenção. Porque qual de nós nunca se sentiu prejudicado, né? Qual de nós nunca se sentiu injustiçado perante a divisão dos bens e das oportunidades que a vida nos oferece? Né? Seja no trabalho, ou na vida social, entre amigos, ou até mesmo dentro da família, né? Famílias muito grandes, cheias de primos, irmãos, né? Diante dos avós, dos nossos pais, muitas vezes a gente se achava merecedor de mais atenção, de mais carinho, de mais reconhecimento, e não foi aquilo que a gente percebeu, né? E aí, então, a gente se revolta, né? Responde com ciúmes, com protesto, com reclamação, não é verdade? Então, o filho censor é aquele filho, né, que vê o seu pai e os seus bens materiais como sendo dele, né? Como sendo dele, ele não quer dividir, né? E se a gente for prestar atenção na parábola, a gente vai ver que quando o irmão mais novo volta e o seu pai lhe perdoa, o que o filho censor faz? Ele se revela, né? Porque ele, ficando sabendo que o irmão voltou, o que ele faz? Ele não quer nem entrar na casa, né? Ele se nega a entrar na casa. E quando seu pai sai para falar com ele diz, né? O senhor nunca me deu nem uma ovelha lá, um cabrito, para me festejar com meus amigos. E agora dá um bezerro cevado lá para aquele, né? Que desperdiçou toda a sua herança. Né? Então ele se revela tão egoísta, né? Tão egoísta quanto o seu irmão. E aí Emmanuel vai vir fazer um comentário aqui sobre essa passagem, lá no livro Pão Nosso, né? Ele vai falar sobre o filho, ele vai chamar já, né, de o filho egoísta, que é o segundo irmão. Ele vai dizer umas coisas bem interessantes. A parábola não apresenta somente o filho pródigo, mas, aguçada atenção, e encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjador, o outro na avareza. São duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. E aí, falando mais especificamente do segundo filho, né, do filho egoísta, esse tipo de egoísmo é muito comum nos quadros da vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-se e sofre, e por meio da secura que o aniquila e dos ciúmes que o envenena. E Emmanuel pergunta, né, qual dos filhos é o mais infortunado? E ele responde, né, se o pródigo ou se o egoísta, mas entrevemo-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso a seu favor. Então vejam, né, pessoal, que é a parábola dos dois filhos
perdidos no seu egoísmo, né? Extremamente perdidos no seu egoísmo. Mas o primeiro filho já tinha se arrependido, né? Nesse processo aí de erro, né? De arrependimento, de reparação, de aprendizado e de reparação, ele já estava mais adiantado do que o segundo filho, né? Aparentemente, para os olhos do mundo, estava bem, né? Ainda tinha sua herança, né? O outro já tinha perdido sua herança, mas espiritualmente já estava num processo mais adiantado aí de melhora. Mas vamos perceber o seguinte, né? Os dois filhos, ao fim e ao cabo, estavam perdidos no seu egoísmo. Mas qual a diferença entre os dois? Né? O primeiro era o egoísta corajoso, né? Porque assume o seu egoísmo, né? Ele corta com o pai. Olha, eu quero a minha parte e vou embora. E corta laços com a família e se vai embora, né? E se vai embora. Ele volta porque se arrepende, né? Mas ele assume, né? A sua vontade, né? Suas vontades. O segundo filho não, né? O segundo filho é o egoísta covarde, né? O egoísta covarde, que não tem coragem de se assumir, e veladamente o que ele faz? Ele fica ali, junto do pai, mas não diz, né, qual é a sua vontade. Mas ele se revela depois, né, como eu disse. Na hora lá de dar o seu testemunho de fé, de ficar junto do pai, né, de apoiar o pai, o que ele faz? Ele vai contra o pai, né, e se revela tão egoísta, né, tão avarento quanto o primeiro filho. E vejam, né, pessoal, voltando, né, para quem Jesus estava falando mesmo, né? Os que se rebelam, né? Os publicanos e as pessoas de má vida. E para aqueles, né, os egoístas, né, que ficam ali, né, escondendo o jogo, não mostram, né, sua verdadeira vontade, os fariseus, né? Então, pessoal, percebam, né, filho pródigo, filho censor, né, publicanos, pessoas de má vida, fariseus, todos esses personagens aí da parábola e da vida real, na verdade, eles representam o que para nós? Todos os filhos de Deus de todos os tempos, né? Todos aqueles que se rebelam contra a vontade do Pai, assim como todos aqueles, né, que vivem ao lado do Pai só na aparência. Só na aparência. Isso é muito interessante, né? Porque, vejam bem, né, muitas vezes nós, né, a gente está lá na casa espírita, né, vivendo lá, né, a gente lê o evangelho, né, prega o evangelho, né, nós nos comportamos corretamente, né, conforme lá as normas, os preceitos da nossa religião, mas na hora de dar o testemunho prático, né, do que nós aprendemos, o que a gente faz? A gente vai contra, né? A gente não concorda. A gente prega o perdão, mas em casa a gente não perdoa aquele nosso parente, né, que fez uma injúria contra nós, né? A gente prega lá a caridade, mas a gente não pratica a caridade. A gente, muitas vezes, prega o desapego das coisas materiais, mas a gente não é capaz nem de doar o nosso tempo, né, que não custa dinheiro nenhum, né, mas a gente não consegue dar 5 minutos, né, para alguém que precisa dos nossos ouvidos. Então, o segundo filho, ele representa aquele fiel, né, que é fiel ao serviço de Deus, né, e que trabalha com ele. Contudo, não se conforma com a vontade do Pai. A gente é aquele filho, né, que não entende que o Pai lhe permite trabalhar com ele.
Desculpa. É aquele filho que não entende que se o pai permite que ele trabalhe com ele, é para que ele esteja com ele, né? Servindo a todos os seus irmãos pródigos. Então é isso que a gente precisa entender, né? Se a gente está com Deus, a gente precisa estar em comunhão com a vontade de Deus, né? E não só andar com Deus nas aparências, e na hora de dar o nosso testemunho, a gente faz tudo o contrário, né? Então, de uma forma ou de outra, a gente acaba muitas vezes caindo aí na armadilha, né, do filho pródigo, ou muitas vezes, que é pior ainda, né, do filho censor, né, do filho obediente só na aparência, né, pessoal? Então, pessoal, por último, eu deixei aqui o pai, né, a figura do pai. Por quê? Porque o pai, ele representa Deus, né? O pai representa Deus. E o pai, ele nunca abandona os seus filhos, né? E lá na parábola, Jesus expressa muito bem a figura do pai, né? Que ele é capaz de se humilhar, né? De se humilhar perante o seu filho mais jovem, perante toda a vila ali, a comunidade, né, de trabalhadores ali das suas terras, assim como ele se humilha perante o filho mais velho, né? Para quê? Para mostrar que o Pai nunca nos abandona, né? Encarnados e desencarnados, por pior que seja o erro de um filho, né? Por pior que seja o comportamento do seu filho, o Pai, né? Deus sempre o aceita de volta, né? Por isso não existem penas eternas, por isso não há dores sem fim. O que existe é a nossa vontade de retornar ao seio de Deus, né? É a nossa vontade de abdicar, né, dos erros, né, das coisas erradas da vida e voltar a seguir a lei, né, de amor e de bondade, né, a lei de Deus, né? Então é isso, né, pessoal? Essa é sobre isso que versa a parábola, né, de hoje, né? A alegria do céu, né? Quando um filho que estava perdido, né, volta-se novamente para a luz, né? Essa parábola fala justamente do extraordinário amor que Deus tem por todos os seus filhos, por todos nós. É isso, Alex. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Pessoal, Ricardo não adianta, né? Pessoal, aqui, ó. Aqui, Ricardo, aqui, ó. Aqui, ó. Pessoal sabe que tem um cara pedagógico, Ricardo, aí, ó. Maravilha, maravilhoso, Ricardo. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo, aí, por essa maravilhosa ilustração aí, né? A gente sempre consegue, o bom, né, Ricardo, de quando estamos juntos, eu, tu e o João, né? O João hoje não pôde estar conosco, mas na próxima já estará. A gente, cada um dá um ponto de vista, aí serve para todo mundo. E eu acho, então, que vamos encaminhando para o encerramento, não é? Vamos encaminhando para o encerramento aqui, agradecendo a todos que assistiram, obrigado pela paciência de todos, lembrando que somos lá do Instituto Espírita Dias da Cruz, é uma casa espírita centenária, que se localiza ali na Azenha, número 366, bairro Santana, ali bem na esquininha da Azenha com a Ipiranga ali, né? Tem um albergue, tem uma escola, vale a pena conhecer, entra lá no Facebook para conhecer. A casa não está com atendimento no momento agora, não está com atendimento, os atendimentos normais de casa espírita não estão acontecendo, né? A casa está em funcionamento por conta da manutenção do albergue, né, que é necessário. Mas, então, muito obrigado a todos que estão conosco aqui até agora, ali o pessoal, ali a Madeleine. Oi, Madeleine, tudo bom? A Madeleine mandou um oizinho ali para mim, tudo bem? Né? Ali, pessoal, muito bom. Isso aí. Obrigado, Luana, que está nos assistindo aí. Olha, a Andréia, né? Professora Andréia, lá o Jair, Giane, pessoal aí, né? É verdade, Márcio, no final deu tudo certo, né? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Se nós fomos criados para a felicidade, se ainda não deu certo, é porque não é o final daquele processo. Os processos sempre dão certo no final.
Então tá. Ricardo, faz a prece de encerramento para nós? Claro, faço sim. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos mais uma vez, né, agradecermos a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso mestre amigo, agradecermos a todos os bons espíritos que toda semana se fazem presente, nos protegem, nos ajudam nesse trabalho aí de reflexão, de aprendizado e de encontro, né, fraterno entre todos nós, né, cada um nas suas casas, nos seus lares ou em outros ambientes, mas que sempre procuram aqui, né, a confraternização, a harmonização em torno dos ensinamentos do Evangelho, dos ensinamentos cristãos. Vamos agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, por esse ambiente agradável, por essas lições maravilhosas, por essas companhias de todos vocês que estão em casa, né, que a gente se sente, embora distantes, nos sentimos todos no mesmo salão, né, conversando e olhando o rosto, os olhos de cada um de vocês, né, com muita alegria e com muito bom ânimo, né. Agradecemos, então, meu Deus, agradecemos, Mestre Jesus, que o Senhor nos ampare sempre e abençoe, né, a todos os nossos amigos aí que estão nos ouvindo, abençoe nossos lares, nossos familiares, abençoe todos aqueles que estão passando pelas nossas cabeças, né, pelas nossas mentes agora, que sabemos que precisam, né, do teu amparo, Pai. Todos possam ser abençoados aí com muita luz, com muita paz, com muito equilíbrio, com muito discernimento, com muita fraternidade e com muito amor. Muito obrigado, Pai, por todas essas bênçãos, né, que o Senhor sempre nos dá, porque sabemos que temos somente a agradecer, né? Então, mais uma vez aí, com a sua bênção, Pai, com a bênção de Jesus, com a bênção dos bons espíritos, pedimos aí a permissão para encerrarmos mais uma noite de conversa, né, em torno do Evangelho de Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Então tá bom, né? Obrigado aí a todos que estiveram conosco. E vamos lá então, né, Ricardo? Acho que vão ver o pessoal ali, que assim seja, né? Ali a Dona Fátima, ali Maria Alves, tudo bom? Ali, Carlinhos sempre conosco, né? Olha que legal. A Fran, pensei que a Fran já conhecia a casa. A Fran Maciel botou ali que, ó, né, que conhecer a casa. Logo, logo vai dar para conhecer a casa, Fran. Então te aguardamos lá assim que der. A Paula Petrobon, que amor ali, o pessoal, ó. Ô, Paula, obrigado pelo carinho, viu? Então, pessoal, vamos encerrar aqui. Um abraço a todos, né, que estão nos assistindo de casa, hein? Até a próxima segunda-feira, tá bom? Abração. Tchauzinho.